Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode assentar por um instante. Deus abençoe a sua vida. Você é bem-vindo ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E esse momento também é um momento especial na vida da igreja, um momento onde vamos ofertar e vamos dizimar. E um verso que veio ao meu coração pensando nesta manhã é um verso conhecidíssimo que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tão conhecido, meus irmãos, mas que se torne algo profundo, de convicção no meu e no seu coração a cada dia. Porque quando entendemos isso, a matemática da vida, quando entendemos isso, o que é meramente humano é totalmente colocado num plano menor. Porque a matemática da vida, o olhar humano, vai fazer uma conta totalmente diferente. Por exemplo, quando ofertamos e quando dizimamos. Porque quando você dizima e você devolve a Deus 10% da sua primícia, da sua renda, você fica com 90%. Matematicamente você fica com menos. Mas quando o Senhor é o teu pastor e você crê que nada lhe faltará, Ele acrescenta muito mais à medida que você confia nele. Então aquilo que é meramente humano, aquilo que a matemática diz, aquilo que a sociedade diz, aquilo que a sociedade prega, até mesmo o contrário, cai por terra, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos falta. Eu convido você nesta manhã, à medida que você vai ofertar, à medida que você vai dizimar, na liberdade que você tem em Cristo, quando você dá a Ele por gratidão, não por obrigação, mas porque você entende que há um plano maior, há uma vontade maior de Deus, e que Ele usa a sua vida, a sua oferta, o seu dízimo, tem sido utilizado na obra de Deus. Nós observamos lá no sertão nordestino, quando levantamos uma oferta para construir uma capela lá no sertão, e você olha já o telhado sendo colocado naquele lugar, você percebe a fidelidade de Deus, o milagre de Deus naquele lugar, porque pessoas em Canoas confiaram em Deus, e sabem que o Senhor é o pastor, e é aquele que supre todas as necessidades. E o milagre está acontecendo naquele lugar, onde a sua oferta é enviada, em Guiné-Bissau, em tantos lugares, ao redor desse mundo. Você observa Deus agindo, abençoando a vida de pessoas, porque existe um povo, não apenas em Canoas, mas ao redor, em cada canto, em cada recanto deste estado, desse mundo, que entende que o Senhor é o pastor e nada vai faltar. Então eu convido você a ficar nesse momento em pé, e nós vamos orar. E você tem liberdade em trazer o seu dízimo, a sua oferta aqui à frente, confiando nesse Deus. Porque, querido, se não confiarmos e olharmos para a nossa carteira, olharmos para os nossos rendimentos, para o seu provento, para aquilo que você recebe na sua empresa, você vai dizer: eu não posso dar. Você olhar para a realidade do nosso país, a economia, aquilo que o quadro financeiro nos coloca no nosso país, em meio à política, à economia, você vai dizer: eu vou reter. Mas quando nós confiamos num pastor, num Senhor que supre, nós podemos ser generosos, nós podemos ir além e saber que é Ele que supre as nossas necessidades. Sejamos fiéis a Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Deus, porque a Tua palavra é a verdade, ela é fiel, e o Senhor age e intervém em meio da história dessa terra, mesmo com recessão ou sem recessão, mesmo com quadro crônico ou não. O Senhor é um Deus que age naqueles que são seus, naqueles que confiam em Ti, e a Tua palavra diz que nada nos faltará, porque o Senhor abre, Pai, as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Que essa palavra seja, Pai, no nosso coração como convicção, para que possamos crer que o Senhor está agindo. Nos dá graça, Pai, à medida que a Tua igreja oferta, à medida que dizima, em nome de Jesus, esclarece ao nosso coração a Tua plena vontade, e nós abençoamos a Tua igreja, abençoamos o Teu povo, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Você tem liberdade, em nome de Jesus. Os olhos do céu nos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas dos seus ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, Tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Deus, Tu és grande.
Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura. Se Deus está conosco, nada pode nos deter. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, não há o que temer. O Senhor é o Deus presente, amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, você pode assentar nesse instante. Eu vou convidar a passar aqui à frente o pastor Jonathan. O pastor Jonathan é o responsável, é o coordenador, é o gerente da Missões Portas Abertas no Brasil. E vai estar falando conosco um pouco mais a respeito dessa missão. Eu gostaria que nesta manhã você, como em todo culto, você tivesse, não apenas com seus olhos físicos abertos, os seus ouvidos físicos abertos, mas o espiritual, para que você possa perceber aquilo que Deus quer falar ao seu coração. Algumas coisas acontecendo durante esta manhã, mas eu gostaria que em cada momento você pudesse abrir o seu coração, abrir os seus olhos espirituais, para perceber aquilo que Deus quer falar também com você. Amém? Pastor Jonathan, pode passar, tem liberdade, em nome de Jesus. Obrigado, pastor David, obrigado, igreja, por nos abrir esse espaço. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. Nós somos da Missão Portas Abertas. Creio que alguns de vocês já leram o livro Contrabandista de Deus, irmão André. Não, obrigado. Então é uma alegria estarmos aqui. Missão Portas Abertas hoje atua em mais de 60 países ao redor do mundo. E a gente queria mostrar um vídeo para você agora, que é a ação de portas abertas, e depois eu vou falar mais um pouquinho, e depois nós vamos ver um outro vídeo sobre a China. Então, pode colocar o vídeo aí da ação de portas abertas. Já está saindo aí. Mas, enquanto não sai aí, deixa eu te falar. Você tem acompanhado pela televisão aí o Estado Islâmico, o ISIS, e tem visto as barbaridades que acontecem ao redor do mundo. Hoje nós somos mais de 100 milhões de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Tem noção do que é isso? 100 milhões. E todos os anos, pelo menos 10 mil cristãos são mortos, são degolados, são queimados, tem casa destruída, igreja destruída e etc. E são nesses países onde não se pode ser cristão que nós estamos atuando como Missão Portas Abertas. Nós estamos atuando no Irã, no Iraque, na Síria, no Sudão. E aí vai o filme. No coração do Oriente Médio. Você foi seguido? Não, estamos seguros por enquanto. Filho, entre e feche a porta. Em cerca de 60 países ao redor do mundo, cristãos são diariamente perseguidos e oprimidos por causa de sua fé.
Viver abertamente como cristão ou compartilhar a palavra de Deus com a família ou amigos nessas nações hostis traz risco de violência, prisão e às vezes até morte. A Portas Abertas trabalha nos países mais opressivos, fortalecendo os cristãos a permanecerem firmes diante da perseguição e capacitando-os a brilhar a luz de Cristo em meio às trevas desses lugares. Em todas as culturas hostis, o maior desafio que os cristãos enfrentam em seus países opressores é o mesmo. É o isolamento da palavra de Deus e do corpo de Cristo. É por isso que o primeiro pedido que os cristãos fazem é o mesmo: orem por nós. Os cristãos perseguidos não querem se sentir sozinhos. Eles precisam saber que outros estão lutando com eles. Por mais de 50 anos, Deus capacitou a Portas Abertas de uma maneira única a servir onde a perseguição e o isolamento são muito fortes. Aqui, nos cantos mais escuros da terra, você encontrará a Portas Abertas fortalecendo e encorajando espiritualmente ao suprir Bíblias, treinar líderes cristãos, desenvolver comunidades cristãs, interceder, visitar e realizar ações institucionais em prol dos cristãos perseguidos. Deus tem usado a Portas Abertas para acabar com o isolamento dos cristãos secretos e perseguidos, fortalecendo-os a trazer luz até nos lugares mais escuros. Que bom. Que maravilha. Que belo presente. Muito bom. Olha, que maravilha. Milhões de cristãos anseiam ter a própria Bíblia. Eles querem a esperança e a coragem espiritual que a palavra de Deus dá. Sempre vemos que quando os cristãos locais recebem Bíblias, sua esperança é renovada e eles encontram o perdão de Deus e até alcançam com amor os seus opressores. Deus deu uma tarefa especial a Portas Abertas: servir cristãos em países onde o Evangelho não é bem-vindo. Nós temos visto o poder da palavra de Deus nos lugares hostis. Ela capacita os cristãos a viverem e compartilharem o Evangelho. Sua verdade toca indivíduos, famílias, comunidades e nações. Suas orações transformam o medo e o isolamento dos cristãos em alegria e esperança. Dar uma Bíblia a um desses irmãos espalha uma semente de crescimento espiritual que nunca para de se multiplicar. A palavra de Deus é viva e poderosa e pode mudar radicalmente as vidas daqueles que mais se opõem a ela. Queridos, então, como você viu aí, o que Missão Portas Abertas faz hoje em mais de 50 países, 60 países, é fortalecer o cristão perseguido. Não existem duas igrejas, igreja livre e igreja perseguida. Nós somos uma igreja só. É o corpo de Cristo na terra. E como que Portas Abertas faz isso? Faz isso em parceria com a igreja livre, com a igreja brasileira e a igreja de Cristo ao redor do mundo. E então nessa manhã eu queria trazer um desafio para vocês. Você viu ali que o que essas pessoas mais pedem, o que é? Oração. Porque eles se sentem sozinhos muitas vezes diante de toda a situação que eles vivem. Você recebeu aí de manhã, e se não recebeu, nós temos lá atrás uma fichinha. Nós queremos pedir, já falamos com o pastor David, nós queremos pedir que você preencha essa ficha e nos devolva ali no final, e você vai receber essa revista aqui, nós vamos te dar ali, e nós vamos te enviar uma outra revista para sua casa, para que você saiba o que é Portas Abertas, e que para que você possa se engajar com essa missão, para fazer diferença através da oração, através da sua participação no que está acontecendo aí ao redor do mundo. Nós temos ali pouquinhos livros, mas se você não leu esse livro ainda, O Contrabandista de Deus,
Esse livro é um clássico cristão, é um clássico em missões, você precisa ler. É como começou a Missão Portas Abertas, o testemunho do irmão André. Esse livro aqui, Sem Coragem, Sem Glória, é o penúltimo livro dele, do irmão André. Você que tem filho jovem, esse livro aqui é excelente. Uma das coisas que esse livro fala é que hoje a internet é um gigante que nós precisamos vencer. E outras situações mais, o islamismo e outras situações que a igreja precisa se posicionar. Esse livro, Canção da Liberdade, todo mundo que é do Ministério de Louvor dessa igreja precisava ler. E todos da igreja. Essa irmã, Ellen Berrani, ela ficou presa num container durante 3 anos. Ela é da Eritreia, no chifre da África, e líder de louvor numa igreja de 5.000 membros. Tinha culto todo dia à noite. E veio a perseguição na Eritreia, no outro dia não podia ter mais igreja, e ela e muitas outras pessoas foram presas. A única coisa que ela precisava fazer era assinar um papel e dizer: eu nego Jesus Cristo. E ela estava liberada para ser feliz novamente. E ela não negou a Jesus, não assinou nenhum papel, foi dada praticamente como morta, e por causa que ela foi dada como morta, por causa de espancamentos e torturas, etc., Deus fez um milagre na vida dela, e hoje ela viaja ao mundo dando esse testemunho e nos desafiando a abençoar a igreja perseguida. Lê esse livro, Canção da Liberdade. Pastor, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai ver um filme agora da China, e eu vou pedir para o pastor, depois do filme, para o senhor mesmo fazer uma oração pela igreja perseguida, e conte conosco, estamos juntos nessa batalha. Obrigado. Pode pôr o filme da China, é um filme verdadeiro. Só para a China, queridos, nós já enviamos mais de 40 milhões de Bíblias, e aí vem o filme. É um filme verdadeiro, é feito com atores, e a China hoje está enviando Bíblias para outros países próximo a ela. What is it you say? Will you be so disobedient? Will you still go? I will not give up Sunday school. Chanky was punished in school yesterday. It was because she said she would not stop going to Sunday school. You were very brave. Chanky may not be the only one to be punished for following Jesus. Open up your books. Are these new? Yes, these are the materials we prayed for. Police. Oh, hurry, hide the books. You are the one! You are the one! What are you teaching the children?
I'm helping them with their schoolwork. There's nothing wrong with that. I do not teach such lies at school. Take me. They've done nothing wrong. This time we take the children. No. 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 Children, I'm praying for you. Strength of his mind. Take this good news to the captive ones. Jesus has set them free. Strong in the Lord and the strength of his mind. Take this good news to the captive ones. Jesus has set them free. Take this good news to the captive. Stop singing! Now sit and write. I do not believe in Jesus 100 times. And do it right now. Are you okay? If you want your child, you must deny being Christian. I'm not a Christian. Are you a Christian? I'm not Christian. Do you believe in Christ? 我们绝对不相信耶稣基督。 Do you deny Jesus? 我不相信耶稣基督。 Girls! Wait. Are you Christian? Yes. If you do not deny Jesus Christ, I will not release your children. Then you have to keep them. I will not deny Jesus Christ. Hey, come here. This child wrote, I love Jesus 100 times. Take your children and your faith and go.
Are you a Christian? Levante a sua mão para cá, vamos orar pelo pastor Jonathan, pela missão Portas Abertas. Depois já oramos também pelos pedidos de oração. Pai, te louvamos pela tua graça, que nos sustenta, e a tua misericórdia que se renova. E agora colocamos na pessoa do pastor Jonathan, Pai, cada missionário, cada homem, cada mulher, cada menino, Pai, cada menina, ó Deus, que tem levado o teu nome em cada lugar deste mundo. Abençoa agora, Pai, no nome de Jesus. E como temos sido parceiros, Pai, entendemos, Deus, ó Deus, que a igreja local precisa levar adiante, contribuir, ajudar, e temos feito isso como cidade de Canoas. Então, Pai, sustenta os teus servos, abençoa, livra-os do mal, ó Deus, e acrescenta fé, graça, homens e mulheres de Deus que sustente-os a cada dia, em nome de Jesus. Abençoa o teu filho, o lar do teu filho, colocamos diante de ti para a tua glória, em nome de Jesus, amém, Deus. Colocamos também, Pai, nesse momento, cada pedido, cada necessidade que os teus filhos colocaram, Pai, colocamos o Fabiano diante de ti, tu conheces a realidade, colocamos o André Luiz, colocamos o Jonatas, colocamos o irmão Schultz, colocamos o Francisco da Rocha, cada necessidade, seja ela o câncer, seja ela a dificuldade que for, Pai, pedimos a tua misericórdia sobre o Lio Souto, sobre o Armando Roberto, sobre o Fábio Roberto, Pai, no nome de Jesus, estende as tuas mãos e colocamos a tua palavra, colocamos tudo diante de ti para a glória e louvor do teu nome, Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Deus abençoe, pastor. Obrigado. A igreja pode assentar-se. Você recebeu um informativo, e como de costume, dentro dele você tem um esboço do sermão. Você vai ver que ele está mais curtinho. E eu gostaria que você, como disse, abrisse os seus olhos espirituais e percebesse aquilo que Deus quer falar com você. Você já sabe de praxe, aí dentro também tem tudo aquilo que está acontecendo na IBFC. Semana que vem temos nosso retiro de adolescentes. Incentive, fale, ministre na vida do seu filho, para que ele esteja também participando, além de tudo aquilo que está acontecendo na igreja. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1. Verdades diante do sofrimento. Segunda carta de Paulo, a igreja que está em Corinto. Diz alguns entendidos que talvez não foi a segunda carta, houve outras que ele escreveu a essa igreja, mas aqui uma das cartas mais pessoais do apóstolo Paulo. E eu gostaria de ler esse texto principalmente para que você percebesse na vida de Paulo também alguns sofrimentos, algumas realidades que estava passando. E ele diz no verso 3 do capítulo 1 de 2 Coríntios: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E aí ele diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação em que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo, observe bem a palavra, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida ao nosso favor, aquilo que Ele fez por nós, Ele está dizendo, Ele segue dizendo, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Ele está dizendo, eu estou sofrendo, mas eu estou sofrendo também para trazer conforto a vocês. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a vosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos.
Esses vídeos que vimos, essa mensagem que ouvimos há pouco tempo, cabe muito bem nesse texto. Talvez se perguntássemos por que as pessoas sofrem, por que sofremos? Se olharmos a igreja no sentido de muitos lugares, em muitos contextos que está aqui hoje, gente, disponível no nosso país, quando falamos em sofrimento e quando pensamos em sofrimento, a igreja muitas vezes trabalha no alívio desse sofrimento, ou muitas vezes na negação desse sofrimento. Você não deve sofrer, você não vai passar nada, e a preocupação muitas vezes está em tirar a possibilidade das pessoas sofrerem de alguma maneira. É isso que está exposto a cada dia, e em cada lugar, em muitos lugares, muitas vezes no meio evangélico. Você não pode sofrer. E muitos textos são tirados do seu contexto. Você observa quando Deus e Jesus trouxe a ressurreição de Lázaro, glória a Deus. Alguns são curados, alguns são ressurretos, e ele faz o que quer fazer. Mas, passado um tempo, ele sofreu também a morte. Mas muitas vezes tenta-se trabalhar na negação do sofrimento. Quando eu e você precisamos perceber que há uma maturidade espiritual, há um caminhar com esse Deus, com esse Cristo, que nos leva a entender que muitas vezes podemos sim livrarmos do sofrimento, mas ora não seremos livrados. Mas com sabedoria, com a fé em Cristo, com o poder, com a graça divina desse Cristo, podemos lidar com esse sofrimento, podemos passar por esses momentos, podemos passar pelo meio da tribulação. Olhe à sua volta, o que as pessoas estão sofrendo, o que talvez você está sofrendo. Queridos, há doenças, há assassinatos, há mortes, há infecção, há exploração, seja ela sexual, seja ela tributária, seja ela em que área for, há abuso, há abandono, há sofrimentos de todos os tipos rondando as pessoas. Por que sofremos? Por que temos que sofrer? Não é uma pergunta tão simples de responder, mas é algo que precisamos parar e perceber na nossa vida. É algo que precisamos ter bases que nos sustentem a viver a realidade da nossa vida. Por isso precisamos pedir, assim como os autores bíblicos, aqueles que foram inspirados por Deus, assim como homens de Deus já passaram por esta terra, pediram sabedoria de Deus. Sabedoria para entender o que acontece na nossa vida. E o que é sabedoria? Sabedoria é ver a vida sob o ponto de vista de Deus, sob a ótica de Deus. Queridos, quando nós vemos as coisas, a nossa vida, o nosso dia a dia, simplesmente na ótica humana, se você usa óculos com a lente dos seus óculos humana, ela é míope. Você olha as circunstâncias, as adversidades e você não quer sofrer. Você olha as circunstâncias e as adversidades e você olha numa perspectiva egoísta, míope, injusta. Você não consegue ver como deveria ser visto. Estávamos semana passada no retiro de jovens, estava sendo feita uma gincana no campo lá de futebol, e meu filho, que tem 5 anos, estava comigo lá e nós estávamos olhando, e ele estava tentando entender o que estava acontecendo. O pastor Silvano estava do lado, falando para ele como é que era aquele jogo, aquela dinâmica, e eu precisei colocar ele sobre os meus ombros, para que ele pudesse ver tudo o que estava acontecendo, porque havia dezenas de jovens ali, e ele olhava apenas os pés, ele olhava apenas as pessoas, mas não enxergava. E quando ele veio aos meus ombros, ele olhou e disse: aquela tigela, aquele pote laranja, então, serve para isso. Ele começou a ver a gincana agora numa perspectiva correta. Querido, quando nós olhamos simplesmente com os nossos olhos humanos, aquilo que a vida nos apresenta, nós olhamos apenas os pés, nós olhamos apenas as pessoas, nós olhamos apenas as dificuldades e não entendemos o todo. Para que possamos olhar na perspectiva do Pai, nós precisamos subir no ombro do Pai. Nós precisamos estar sobre os seus ombros e olhar sobre o seu ponto de vista. Por que as coisas acontecem conosco? Talvez você pode pensar assim: que legal, então eu vou subir nos ombros do Pai, e aí eu decreto agora e está tudo terminado, não tem mais sofrimento, não tem mais dificuldade, porque eu estou decretando, e a coisa passa e acabou.
Se eu estou no ombro do Pai, nenhum mal me pega, nenhuma dificuldade vem, nenhum sofrimento vem na minha vida, e eu estou podendo todas as coisas. Será? Estar, gente, nos ombros do Pai, ver a vida nos ombros do Pai, não muda os fatos. Às vezes pode continuar a mesma dor, às vezes a pessoa que lhe maltrata pode continuar lhe maltratando, às vezes você pode continuar passando pelo abandono, pela infidelidade. As circunstâncias podem não mudar, você entende isso? Apesar de estar no ombro do Pai. Então o que muda? Muda a nossa percepção, para descansarmos no caráter do Pai. E não apenas a nossa percepção, mas o posicionamento diante das dificuldades e sofrimentos. Você alinha o seu pensamento com Deus, você percebe na ótica de Deus, você percebe aquilo que está em Isaías 55, verso 8. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. E aí o sofrimento toma outra proporção. Por isso eu convido você nesta manhã a guardar no seu coração 3 verdades fundamentais de quando estamos sofrendo, de quando passamos por adversidades, de quando a vida nos pega, diante daquilo que o inevitável acontece, aquilo que muitas vezes eu e você não queremos passar, mas vamos passar, vamos sofrer nesta vida. E aí, se você não tiver a percepção correta, se a sua convicção for rasa, se as suas verdades forem rasas, o seu mundo vai desmoronar, a sua vida espiritual desmorona, porque a grande verdade é: o sofrimento vem, a dificuldade vem. E o texto que lemos, Paulo está dizendo: olha, eu estou aqui atribulado, eu estou sofrendo o sofrimento de Cristo, ele vai vir, mas como lidamos diante disso? Se você estiver baseada com a ótica, com os seus óculos, com as suas lentes, numa convicção míope, rasteira, humana, diante daquilo que a sociedade diz, do que a popularidade diz, se a sua fé for baseada nisso, você cai. Onde está baseada a sua fé? Há 3 coisas que eu quero que você guarde no seu coração nesta manhã. A primeira delas, queridos, às vezes a vida não faz sentido. Já percebeu isso? Que pergunta, né? De terceira série. Tem hora que não faz sentido. Nem sempre foi assim. Em Gênesis 1, nós observamos, no primeiro capítulo da Bíblia, que tudo era bom, maravilhoso. Deus criou todas as coisas para serem plenas, plenas nos seus relacionamentos, plenas na sua comunhão com o próprio Pai. Há plenitude, há regozijo. Tudo está bom, tudo faz sentido, há uma comunhão íntima. E aí então o sofrimento não era algo que se estava passando lá no jardim do Éden, mas o sofrimento era uma possibilidade. Se você comer desse fruto, você vai morrer. Havia apenas uma possibilidade. Aí você já conhece a história, você sabe aonde deu, no que deu, e comeu do fruto, e a possibilidade de um sofrimento agora se tornou real. Em Gênesis 3 você sabe, começou a dor de parto, começou você a ter que suar um pouco mais, começou a terra a ter espinho, ter abrolhos, você começa a perceber que a coisa começa a entrar um sofrimento, começa a entrar a dificuldade. E há só 3 capítulos na Bíblia onde isso não está acontecendo. Gênesis 1 e Apocalipse 21 e 22, onde a coisa já foi, onde o pecado já foi, aonde há palavras de esperança daí, 21 e 22 em Apocalipse. Mas querido, a vida é muitas vezes confusa, não faz sentido. Quantas perguntas você faz? Por que eu sofro? Por que a doença vem? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que o meu filho me abandonou? Por que o meu filho está nas drogas? Por que a realidade agora está diante de mim, batendo a minha porta? Por que o meu trabalho não muda? Por que o meu chefe não vai embora? Por que a coisa está terrível? Por quê? Porque às vezes eu faço tudo certinho, mas às vezes não dá certo. Se você olhar apenas na ótica dessa vida, gente, nós não temos as respostas por esses porquês, muitas vezes. Às vezes não faz sentido, porque um pai enterra o filho. Às vezes parece que não faz sentido as coisas, não há consolo em palavras.
Por que pessoas más prosperam? E outras que lidam tão bem, às vezes não prosperam. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando tudo vai bem, gente. Até mesmo no meio cristão, glorificamos a Deus, damos glórias a Deus, e é muito bom, e é legal, e é bacana, e Deus está comigo. Mas quando a dificuldade vem, quando o problema aparece, quando o sofrimento acontece, aonde está Deus? Por que Deus não me socorreu? Por que Deus não veio ao meu encontro? Será que é falta de fé? Será que Deus não está comigo? Quais são as indagações? Mas graças a Deus, gente, que apesar da vida muitas vezes não fazer sentido, eu e você podemos ter paz. Porque quando o sofrimento vem, normalmente nós temos um choque. Quando você é abandonado, você entra em choque, o que aconteceu? E daqui a pouco chega a dor, daqui a pouco chega o lamento, mas se você conhece a Jesus de fato, você vai para a rendição e você entrega a Ele. E aí você sabe que apesar da dor, do sofrimento, você pode se render a Ele. E quando você se rende a Ele, você pode experimentar a paz, uma paz que excede a todo entendimento. A dor continua ali, ainda não faz sentido, mas você se rende a Ele, e rendendo-se a Ele, você começa a ter paz. Você não corre de um lado para o outro, mas às vezes as pessoas fazem disso também. No meio da dor, quando está bem, legal, Deus é o meu Deus, mas quando está ruim, eu corro de um lado para o outro. Eu corro de uma igreja a outra, para um lado A, para um lado B, naquele que vai profetizar, naquele que vai fazer, naquele que é o milagreiro. E gente, às vezes eu me impressiono com pessoas que no meio da sua dor, ele, me perdoa a expressão, ele acende uma vela aqui, uma vela acolá, e as suas convicções vão para o ralo. Às vezes é contrário à sua fé, mas não tem problema, porque eu quero o alívio da minha dor, eu quero o alívio da minha dificuldade. Mas podemos experimentar a paz quando nos rendemos a Ele, quando nos entregamos a Ele. Por isso Isaías 43, o verso 2 diz, há uma promessa, gente, podemos ter paz, porque Ele está conosco, Ele nos ama. 43, o verso 2 diz, quando passardes pelas águas, olha a promessa, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Você pode estar desgastado, você pode estar arruinado, você pode estar quebrado, mas Ele diz, eu estou contigo. Você pode experimentar a paz porque eu estou contigo. Você precisa segurar-se nas promessas de Deus. Subir no ombro do Pai não quer dizer que você não vai passar pela água, que você não vai passar pelo fogo, mas é a convicção que Ele está dizendo, eu estou contigo. Tem hora que a explicação não ajuda. Eu não sei você, quantos velórios você já foi na sua vida. Tem pessoas que não gostam nem de ir, eu já fui em muitos. E queridos, tem hora que a explicação não cabe. Tem hora que você vê uma criança que está ali sendo enlutada, e você não adianta você querer dar palavras. Ah, Deus queria essa criança no céu. Ah, Deus isso, Deus aquilo outro. Queridos, tem hora que não faz sentido. E não são palavras, não é aquilo que você vai dizer. Uma criança que morre de câncer vai dizer o que para esses pais? No meio da dor, no meio do sofrimento. Mas há em si então uma promessa da presença de Deus, do conforto de Deus, que hoje você pode não entender, mas Ele lhe conforta. Essa é a expectativa. E aí quando você vai num velório, você observa às vezes, você faz o ato fúnebre de pessoas que têm a família que não conhecem a Jesus, e você observa uma reação, mas aqueles que o conhecem, eles choram, eles lamentam também, mas há uma expectativa diferente, há uma paz diferente, porque eles creem naquilo que Hebreus 13:5 diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te deixarei. Quais são os seus sofrimentos? Qual é a sua dor? A promessa de Deus é, eu nunca te deixarei. Eu jamais te abandonarei. Você não tem respostas, você pode ter paz, porque Ele está contigo. E queridos, é preferível andar com Deus, sem nenhuma resposta para as suas perguntas, do que você ter todas as respostas pelas suas perguntas,
e você não estar andando com Deus, porque é Ele que lhe garante a sua paz, Ele está contigo, Ele lhe ama. Mas não apenas isso, não apenas você pode ter paz, porque Ele está contigo e Ele ama, mas também há uma verdade, gente: tudo na terra está quebrado. Observe bem, a vida não apenas não faz sentido às vezes, como também tudo nesta terra está quebrado. Quando Adão pecou, quando Eva pecou, Adão pecou, tudo se quebrou. O pecado está aí, a dificuldade está aí. Deus criou o paraíso, mas agora está diante de nós as crises, as dificuldades, os problemas. Há os desastres naturais, há os desastres na economia. E às vezes porque um faz de um jeito, outro faz do outro, mas está aí, o pecado está aí, a dificuldade está à porta. No seu corpo, gente, a doença. É só você olhar o seu corpo, é perfeito? Não é perfeito. E às vezes você pode cuidar, você pode fazer academia, você pode ouvir há 2 semanas atrás, de um jovem que fazia academia, 19 anos, estava concorrendo a uma vaga na elite lá especial das Forças Armadas, mas de uma hora para outra, tomando seu banho, cai morto. Deu um negócio no coração lá e acabou. Porque entrou o pecado, gente, tudo está quebrado, a dificuldade, o problema está aí. Há dificuldades interpessoais. Às vezes nós queremos que as pessoas que andam conosco, caminham conosco, sejam perfeitas. Às vezes eu me impressiono com homens e mulheres que querem que o seu cônjuge seja perfeito. Não é perfeito. Entrou o pecado, quebrou tudo. Não há mais perfeição. Você precisa ser um pouco mais terno, você precisa abrir um pouco mais os seus relacionamentos e entender o outro. Você precisa dar uma margem a mais para o erro, para a dificuldade, para o problema, para o dia de crise, para o dia de TPM, essas coisas. Porque está quebrado, gente, entra o medo, entra a compulsão. Isaías 24, verso 5, verso 19, Isaías capítulo 24 fala um pouco dessas coisas e diz: a terra está impura por causa dos seus moradores, pois eles desobedeceram as leis e os mandamentos de Deus. E olha o que diz: e quebraram a aliança que devia durar para sempre. Havia perfeição, agora não é mais. A terra vai tremer e se rachar, ela ficará completamente despedaçada. Gente, olha os tsunamis, olha os terremotos. A terra vai sofrer pelo pecado. Tudo está confuso, gente. Falei semana passada a respeito de nós botarmos a armadura espiritual e não viver a batalha de despido. Porque no carnaval, né, tudo é despido, é sem roupa aí fora. Olha, gente, a questão da sexualidade, do sexo desenfreado, da patifaria, da dificuldade, do problema, da coisa que acontece aí fora. Por quê? Porque o pecado está aí, há disfunção, gente, sobre a vida, sobre tudo, há sofrimento. Por isso eu diria a você, tudo bem, está quebrado, mas como coloquei para você, como é que podemos ter alegria? Podemos ter alegria, e como podemos, gente? Podemos ter alegria porque o pecado foi quebrado. Podemos ter alegria porque aquilo que estava sobre nós, Jesus levou naquela cruz. Podemos ter alegria porque nós tínhamos o sofrimento antes, outrora, como punição pelo pecado que cometemos, mas agora Cristo levou sobre si, e estamos livres. Você vai dizer: mas eu sofro ainda. Mas sabe por que você sofre? Você sofre, muitas vezes eu sofro também, pelo resultado das escolhas que fazemos, gente. Não é porque você é cristão, se você pegar o seu carro, sair daqui, passar a sinaleira vermelha, e você bater o seu carro, eu sou cristão, tinha que ter meia dúzia de anjos ali me livrando, segurando todos os carros. Conversa, você vai passar. Você é cristão, mas se você viver uma sexualidade de uma maneira errada, equivocada com a palavra de Deus, você vai fazer o bebê lá fora. Você vai pegar uma doença sexualmente transmissível. Você está pecando, você está errando. Pecamos e erramos, sofremos porque pecamos, fazemos escolhas erradas. Sofremos também porque o mundo está quebrado. E o sol nasce para o bom, mas nasce para o mal também. Sofremos ainda. Mas não sofremos agora, gente, como você pensar lá nos Estados Unidos, aonde tem lá a cadeira elétrica como punição porque você cometeu uma atrocidade e você vai morrer. Não, não é mais desse jeito para a nossa vida. Porque somos perdoados, lavados pelo sangue de Jesus, mas agora sofremos porque se colocarmos o dedo na tomada, vai ter choque. Não para a morte,
Mas vai ter um choque, você vai sofrer. Mas é possível sim ter alegria em Cristo. É possível você optar por viver alegre, gente. Há um ano e pouco atrás, quando a minha esposa estava, já disse isso a vocês, quando estava na segunda gestação, e ficamos sabendo que ela estava grávida, uma alegria. Você está alegre, você está no entusiasmo, mais um filho. Mas quando ela veio a perder o bebê, aquele início de gestação, você vem logo o choque, você vem a dor, você vem o sofrimento, mas você entrega a Deus e você começa a ter paz. E você opta não agora por viver apenas uma vida de dor, mas uma vida alegre nele. Essa é a realidade. Você pode ter alegria nele, porque ele é bom e ele tem um plano maior, apesar de talvez você não entender. Porque, queridos, Deus planejou o que éramos lá no Éden, não o que nos tornamos diante do pecado. Mas Ele nos ama tanto que não quer que ficamos como estamos. Então Ele tem um plano maior. Romanos 8:28 diz, um texto conhecido: sabemos que Deus age em todas as coisas, através de todas as coisas. Para quê, gente? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O texto não está dizendo tudo que Deus faz é bom. Não é isso. Há coisas ruins no mundo. Há o fanatismo, há o câncer, há a perseguição, como acabamos de ouvir nos vídeos. Há morte como resultado do pecado. Ele também não está dizendo que tudo é vontade de Deus. Nem tudo é vontade de Deus. No céu tudo é feito como Deus quer, na terra não. Ele não está dizendo isso. Ele não está dizendo para você dar graças a Deus pelo sofrimento, pela dor. Ah, Deus, obrigado pelo câncer do meu filho. Não. Mas Ele está dizendo que Deus tem um plano maior. Ele está dizendo Deus é bom e Deus está agindo. Ele não fez o que nos tornamos, Ele fez o que éramos no Éden. Mas Ele está trabalhando na nossa vida por um plano maior, gente. E esse plano maior é que eu e você sejamos mais parecidos com o seu filho. E aí Deus usa, gente, as ferramentas que Ele quer. É uma verdade, Ele nos conhece. Mas a ferramenta que Deus mais usa, poderemos dizer, é o sofrimento. Deus conhece cada um, Deus sabe aquele que é o orgulhoso, aquele que é o mentiroso, aquele que é o fanático, aquele que é o alienado, aquele que é o irritável, aquele que não ama tanto, aquele que é o desonesto. Deus sabe cada um, gente. E Ele vai trabalhando na nossa vida. E uma das ferramentas que Ele mais usa, quando você percebe lá um marceneiro, ele tem as suas ferramentas. Você percebe nos nossos dias aquele que está na construção civil, ele tem as suas ferramentas. A ferramenta que Deus mais usa é o sofrimento. Ele tem um plano maior. Romanos 5, do verso 3 ao verso 5 diz: e também nos alegremos nos sofrimentos. Para lá, tia. Podemos nos alegrar em Cristo, naquilo que Ele fez por nós, na alegria que há no Espírito nas nossas vidas. Mas, querido, se você, cada problema que tiver, cada dificuldade que tiver, cada sofrimento que tiver, você procurar em A e em B a primazia da sua alegria, você não vai entender isso. Você precisa colocar o seu coração em Deus. Tem gente que sai de um relacionamento para o outro, aqui e acolá, e não entende isso. Coloque a primazia do seu coração em Deus. E Ele diz: e também nos alegremos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. E a paciência traz a aprovação de Deus. E essa aprovação cria a esperança. E essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Você confia em Deus, você se entrega em Deus, você tem raízes profundas, você não olha com os óculos míopes, com as lentes míopes, não, você sobra no ombro do Pai, e você percebe que a dificuldade vai produzir resistência, que vai produzir caráter, que vai produzir alegria e vai produzir esperança. E essa esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor para encher o nosso coração. Queridos, a vida não faz sentido, mas você pode ter paz. O mundo está quebrado, a terra está quebrada, mas você pode ter alegria. Você tem optado por isso. E por fim, a vida é uma batalha. E como é?
não apenas a esperança está aí diante de nós, mas como muitas vezes a esperança nos decepciona, gente. Você sabe o que é isso? É mais ou menos assim. Quando você ora por um filho que está enfermo, uma palavra conhecida, o câncer, e você ora por ele, e você está na esperança que ele vai curar-se, mas daqui a pouco ele morre. A sua esperança se esvai sobre os seus dedos. Você ora pelo seu lar para que o seu marido e sua esposa não vá embora. Você tem esperança, mas daqui a pouco ele cria um novo lar, a sua esperança se esvai. Você ora pela promoção do seu emprego, mas daqui a pouco você é demitido, e a sua esperança se vai. Você quer casar e você, aleluia, está esperançoso, mas o seu noivo vai embora, e a sua esperança se vai. A vida é uma batalha, gente. Essa é a verdade. São realidades de quando expectativas que nós criamos de um futuro que muitas vezes não vem, não nos alcança. Projetamos algo que não acontece. Queremos tanto e não vem. E a esperança se esvai. Você espera tanto, o seu foco é tão grande, e você vem agora num desapontamento. E aí você pode fazer duas coisas. Ou você pode culpar a Deus. Deus não é comigo, Deus não me ama, aquilo que eu ouvi até hoje é balela, aquilo que eu li não é verdade, essa palavra não é a verdade, foi embora. Ou você pode culpar a si mesmo, eu não tive fé, se eu tivesse amado mais o meu filho, se eu tivesse feito diferente, se as coisas fossem diferentes, tudo iria mudar. Será? Às vezes não depende de você. Às vezes depende do outro. E se você conhece a Jesus, você vai perceber que a culpa não é de Deus. E se você vive uma vida com Deus, você vai perceber que às vezes também não é de você. Dia desses ouvi um testemunho, poderia dizer assim, de uma pessoa falando a respeito da sua amiga. E a sua amiga, em determinado lugar, ela estava doente, enferma. E ela vai buscar a ajuda de alguns líderes espirituais naquela denominação que ela estava. E eles dizem, Deus vai te curar. Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Decrete aqui, decrete acolá e a coisa vai acontecer. E aquela menina veio a falecer. E aquela amiga então, com um ponto de interrogação no seu coração, dizendo, como assim? Deus vai fazer, mas não fez. E vai diante dessas pessoas e elas dizem a ela não teve fé. Por isso aconteceu. Queridos, um absurdo. Porque o que Deus quer fazer, Ele faz e acabou. Mas por quê? Porque nós queremos às vezes dar respostas. Nós queremos lançar palavras no Facebook e tantas coisas de esperança. Mas às vezes a esperança se esvai e aí queremos achar um culpado. Mas às vezes você não é culpado, não foi falta de fé, não foi nada dessas coisas. Apenas porque a vida está aí. E é uma batalha, gente. Mas apesar disso podemos ter esperança, mesmo quando ela se esvai. Como, gente? Nós precisamos mudar o nosso foco e colocar a nossa esperança em Deus. Apesar da dor, apesar do sofrimento, precisamos mudar sim o nosso foco e saber, gente, sim, que há mais na história das nossas vidas. Ela ainda não chegou ao fim. 2 Coríntios 8:9 diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Queridos, essa é a verdade da igreja perseguida. Nós estamos sendo queimados, decapitados, disse isso dias atrás aqui. Pessoas que foram até a fogueira, queimados. Mas há uma esperança, eu estou aqui sendo pisoteado, abatido, tentando me matar. Mas eu tenho uma esperança. E aí quando a sua esperança se esvai, gente, é preciso fazer como Davi fez. Davi, quando soube que o seu filho, que estava em Betseba, iria ser morto, ele iria morrer, ele vai, ele jejua, ele rasga suas vestes, ele chora, tentando obter o favor de Deus. Mas quando ele sabe que aquele filho já morreu, o que ele faz? Ele toma um banho e toca a sua vida.
ele continua tendo uma esperança eterna. Um dia eu vou encontrar esse menino, é o que ele diz. Em outras palavras, há uma esperança eterna, gente. A sua vida não chegou ao fim. Você vai chorar, você vai sentir, mas você vai chorar com esperança, que é ainda mais da história de Deus para a nossa vida. Se a nossa fé se resumisse apenas nessa terra, seríamos o mais miserável de todos os homens. Se a nossa esperança se coubesse apenas no aqui e agora, gente. Há uma esperança eterna. Por isso 2 Coríntios 4,18 diz: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque aquilo que se vê, ele está falando aqui de sofrimento, dura um pouco, gente. Dura apenas um pouco. É passageiro, mas nós precisamos olhar para o céu. Diante da perda, não é o fim do mundo. Pode ser o fim do ciclo, gente, mas não é o fim do mundo. Coloque os seus olhos em Deus. Apocalipse 21, verso 4 diz a respeito de quando sim chegar o final, e ele diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, mas a antiga ordem já passou. Haverá um dia, gente, aonde essas coisas não teremos mais: dor, lamento, sofrimento, lágrimas, mas ainda aqui passaremos. Mas precisamos olhar adiante e percebemos aquilo que está preparado para nós. Há uma esperança na eternidade, e isso não é tapar o sol com a peneira, mas isso é ter uma esperança viva no nosso coração, na verdade de Deus e da palavra de Deus. Se você ler Hebreus 11, você vai ver homens de fé, como vimos nesses vídeos. Você vai ver a respeito de Moisés, Noé, Enoque e tantos outros. Mas você vai perceber lá no final do capítulo, homens como esses que foram cerrados ao meio, sofreram, mas porque tinham uma esperança eterna. Amém? Eu convido você a curvar a sua fronte nesse momento. Eu não sei aquilo que você enfrenta, aquilo que você está passando. Você pode dizer assim: pastor, mas eu ainda não estou na eternidade. Eu ainda sofro. A crise, o abandono, o desespero, as dificuldades. É verdade. Mas eu quero que você nesta manhã perceba que mesmo quando tudo não faz sentido, perceba que Deus está com você. E não são palavras de consolo, mas é a certeza que Ele está conosco. Eu quero que você perceba que você pode sim viver com alegria num mundo quebrado, cheio de dificuldades, porque Ele tem sim um propósito e um plano maior. Isso ainda vale nos dias de hoje. E é possível sim você viver com esperança, porque apesar da batalha, apesar da extremidade às vezes que você perde a batalha e a esperança se esvai, você pode colocar sua esperança nele e saber que há mais para a história. Eu convido você nesta manhã, nesse propósito, nesse pensamento, a se colocar em pé. E à medida que cantamos, coloque o seu coração diante de Deus. Talvez você vai dizer assim: eu não estou sofrendo. E o que eu digo aqui não é uma palavra pessimista a você, mas uma palavra de realidade. Ele uma hora ou outra pode bater a sua porta. Coloque o seu coração diante de Deus, confie nele. É possível ter paz, é possível ter alegria, é possível ter esperança. Não fique olhando apenas para trás, olhe para frente. E se você nesta manhã diz: Deus, fortalece a minha fé, fortalece a minha fé, Deus, eu convido você a colocar a mão sobre o seu peito. Nós vamos orar a Deus. Aleluia, Deus. Fale com Ele. Ele conhece a sua dor, o seu luto, a sua dificuldade, o seu sofrimento. Fale com Ele em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta manhã estamos diante do Senhor, Pai. E às vezes há tanto porquês, tantas indagações. Às vezes nos deparamos diante da crise, diante da dificuldade, diante do sofrimento. Mas que nesta manhã, Pai, possamos render o nosso coração a Ti.
e experimentar a paz que vem de um Deus que está conosco, que nos ama, que está presente nas nossas vidas. Às vezes quando olhamos, Pai, as dificuldades batem à nossa porta, mas podemos nos alegrar porque, Pai, no nome de Jesus, a condenação que outrora estava diante de nós foi diante de Ti, e o Senhor nos perdoou. Podemos nos alegrar porque há um plano maior, e o Senhor usa muitas vezes o sofrimento, Pai, para nos moldar a imagem mais parecida contigo, mais semelhante com o Teu Filho. E nós queremos, Pai, não sermos cristãos que passem por esta terra vivendo uma vida morna, mas trabalha nas nossas vidas, trabalha na vida dos Teus filhos. E, Pai, aquele que a esperança já se foi, já se esvaiu, agora renova a esperança, uma esperança eterna, que ainda mais para a história, ainda mais diante de nós, quando confiamos, quando cremos na Tua presença, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Declare a Ele, cante a Ele. Daqueles que Te amam, sim, Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Olha a sua dor, o seu sofrimento nessa perspectiva, meu irmão. Em nome de Jesus. Se você ama Ele, tudo coopera. Se você não ama, isso não é uma verdade, porque essa é uma promessa condicional. Ame a Ele, se renda a Ele, em nome de Jesus. Se você nos visita nesta manhã, você pode logo mais no encerramento procurar esses queridos, essas queridas com colete laranja escrito "Conte comigo". Eles terão o prazer de dar a você uma literatura e um CD para que você conheça mais a respeito desse Jesus que lhe ama, que deseja mudar a sua vida, em nome de Jesus. Obrigado. Você pode sentar. Eu vou convidar a Priscila a passar aqui. E nós estamos aí dentro do nosso tempo. Talvez o seu relógio aí no seu coração, né? Mudou 1 hora. Nosso tempo aí, né? Você está pensando que já é 12:30. Não é ainda. Então nós temos um tempinho ainda. A Priscila vai dar um recado a vocês. Amém? Graça e paz. Amém? Vamos assistir um vídeo. Brilhar, pôs a lua no lugar no céu.
Queridos, ao contrário daquela prof lá na China que estava escondida, ensinando sobre o amor de Jesus para as crianças, correndo risco de perseguição, de ser morta, nós temos liberdade, amém? Isso é uma alegria muito grande. Mas, perdão, ao contrário daqueles irmãos que, onde a China cresce assustadoramente o número de cristãos, nós, na nossa liberdade, nos acomodamos. Então, eu estou aqui mais uma vez, todo ano eu venho, para convidar você, se você ainda não está envolvido no ministério, se você ainda não está servindo de alguma forma, quero fazer um convite para você ajudar, servir no Ministério do Geração Futuro, que é onde nós trabalhamos com as nossas crianças até de 0 a 11 anos. E você talvez está pensando, tem que deixar isso para os jovens, o pessoal, minha fase já passou. O mais maravilhoso no reino de Deus é que não existe essa coisa de estar muito velho, é muito novo, você sempre vai poder servir. Eu estive agora, durante o louvor, no berçário, e tinha 2 profs com os bebês. E tinha uma mãe que precisou ficar com o bebê no colo, segurando e ajudando, porque só tinha 2 professoras e tinha 3 bebês. Ou seja, é uma coisa mínima. Talvez você pode se voluntariar, Marta, eu posso ajudar uma vez por mês, só uma vez no mês, eu vou vir aqui com muito amor e carinho, vou ajudar no berçário a cuidar de um bebê, vou ajudar nos 3 anos, nos 2 anos, com os maiores, não importa se você é homem. Ali na turma dos maiores tem 2 profs, tá? Eu cheguei na turma, é muito legal de ver, 2 professores ensinando aquela criançada toda sobre a Bíblia, e eles lá muito, muito alegres, se divertindo. Então não importa se você é homem ou mulher, se é jovem, se é mais velho, você pode servir, e não precisa se preocupar assim, eu vou ficar 3 meses na escala, vou ficar 6 meses sem assistir culto. Não. Inclusive, tem muitos irmãos que eles vêm, servem de manhã, ajudam no geração, participam, e à noite eles vêm, então, bem tranquilo para assistir a pregação, para ser ministrado. Não importa a maneira como você vai fazer, importa é você abrir o seu coração para servir, que é isso que o Senhor espera de nós. E de que maneira você pode fazer? Na recepção, entregando o crachá, no louvor, cantando, tocando, fazendo teatro. As crianças têm ali a equipe de teatro, o pessoal dos jovens que tem que se envolver, aí é uma oportunidade, dando aula, ou se você não quer, eu não quero chegar dando aula, Priscila, você pode ser auxiliar, que é aquele que pode ajudar, leva a criança no banheiro, aconteceu alguma coisa, você vai lá, auxilia o professor. A maneira que você pode ajudar é diversa. Amém? Vamos ficar de pé? E também para lembrar que semana que vem, sexta-feira, sábado e domingo, nós estamos no retiro dos inconformados teens. Se você é pai, vô de adolescente, e o seu adolescente ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, invista no seu filho, invista num adolescente da igreja para ir no retiro, que eu tenho certeza que ele vai ser transformado. E se você sabe de algum adolescente que gostaria de ir, que é comprometido, mas não tem condições financeiras, fale comigo mesmo assim, que nós vamos dar um jeito. Eu sempre brinco, a gente corta uma grama, a gente faz uma coisa aí, mas ninguém deixa de ir por causa de dinheiro. Amém? Então me procure. Coloque sua mão no seu coração agora e vamos fazer uma oração. Deus, aqui estamos nós, Pai. Às vezes nós olhamos esse vídeo da igreja perseguida e Senhor, eu me envergonho, porque tantas vezes nós reclamamos, Senhor, tantas vezes nós não somos gratos por te servir num país livre, Senhor, te servir, Senhor, onde nós podemos gritar aos 4 ventos que nós amamos Jesus, que nós servimos a Deus, e tantas vezes vivemos um cristianismo morno, Senhor, cheio de máscara, de hipocrisia, esquentando o banco de uma igreja. Me perdoa, Senhor, nos perdoa como igreja brasileira, Senhor, nos perdoa, Senhor, como igreja Batista Filadélfia, Pai, por tantas vezes, alguns de nós, eu mesma, às vezes nós nos acomodarmos no nosso banco, Senhor, por criticarmos as pessoas, por acharmos que, hoje o Rodrigo não cantou tão bem, o pastor David não falou isso, não falou aquilo, e nós acabamos nos conformando, Senhor, a ser mornos nesse mundo. Nos perdoa, Senhor, e toca no nosso coração, que o Senhor venha ministrar na nossa vida, nos incomodar de verdade, Espírito Santo, nos incomode, para que nós não venhamos nos conformar com esse mundo, com esse sistema, e que venhamos sim servir, não importa se nós temos 60, 70, 80 anos, ou se nós somos um jovem, um adolescente, mãe, pai, não importa, Pai, mas que nós venhamos ter a sede e o desejo de te amar, e de levar o teu amor e de servir, Pai. Em nome de Jesus e para a glória de Deus, nos despede na tua graça. Amém. A Marta e o pessoal do Geração está lá atrás para você não ter tempo de fugir. Passe lá e se inscreva. Estamos despedidos na graça e na paz do Senhor.